Pernambuco é um estado essencialmente cultural. Temos aqui herança da nossa história, do processo de construção cultural que tivemos no estado, uma riqueza cultural extremamente abundante, extremamente ímpar, e isso lamentavelmente não é utilizado por parte dos governos que se revezam no poder, tanto no estado quanto na prefeitura, como um instrumento de desenvolvimento econômico, inclusive. Não é colocado como parte de um processo de economia criativa que nós temos aqui no nosso estado. O que nós temos vivido é um desleixo por parte do poder público com relação a essa temática. Os nossos grupos culturais, os nossos artistas populares, os artistas locais estão sendo menosprezados. Menosprezados quando nós contrastamos essa realidade com a forma como são tratados outros grupos, outros artistas, principalmente os que vêm de fora. Nós gastamos milhões de reais de dinheiro público, de incentivo do dinheiro público para favorecer grupos musicais, artistas que são do circuito comercial, que nós obviamente não temos absolutamente nada contra, mas é necessário que, em sendo o recurso público, nós precisamos ter política pública para desenvolver aquilo que faça, que atenda melhor aos interesses da sociedade. Bem, nós temos uma ideia na cabeça e queremos discutir isso com a comunidade artística, com o meio cultural local. Nós achamos que é preciso constituir uma legislação estadual que estabeleça uma proporcionalidade entre aquilo que o Estado, que as prefeituras efetivamente investem em shows, em artistas comerciais. É preciso ter uma contrapartida proporcional. Não vou dizer aqui exatamente aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente propõe, mas nós precisamos ter uma contrapartida que tenha um respeito temporal, ou seja, se você contrata um grupo, um artista, para pagar R$500 mil, por exemplo, um artista da Bahia, de São Paulo, esse mesmo ente federativo, seja o governo do estado, seja a prefeitura, ele tem um determinado limite de tempo para poder investir esse mesmo valor em artistas locais, em cultura popular. Isso é uma forma de a gente estabelecer uma espécie de lei de responsabilidade cultural dos nossos gestores públicos. Porque o que está acontecendo, esses shows da Alep que nós vimos recentemente, é um exemplo disso. Nós temos os recursos que vão para a cultura sendo transformados em instrumento de favorecimento e de grupos que não são grupos populares, não são grupos que favorecem a nossa cultura, que fortalecem a nossa cultura popular, são grupos de circuitos culturais. Isso é o que nós precisamos dar um basta, precisamos reverter essa lógica. Então a nossa proposta concreta é discutir com o meio cultural formas de a gente estabelecer uma espécie de lei de responsabilidade cultural na cultura, que significa, em essência, estabelecer proporcionalidade. Aquilo que se gasta com artista do circuito comercial terá que ser gasto em alguma proporção, obrigatoriamente, num determinado limite de tempo, com a cultura popular. Essa é uma contribuição da nossa candidatura e vai ser do nosso mandato para esse debate que tanto castiga os artistas e os grupos culturais aqui de Pernambuco. Vamos votar 50 mil.